Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Gente, por favor, abra a Bíblia, Lucas 15. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, nós vamos fazer a leitura a partir do verso de número 8, 9, 10 e 11 em diante. Verso de número 8 diz assim: ou qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e vai à casa e busca com diligência até achar, e achando-a convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que a alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Verso 11: e disse um certo homem, tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, diga assim, irmão, poucos dias depois. Isso. O filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, diga assim, gastou tudo. Houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar os porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, ou as alfarrobas, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, outra versão vai dizer, e caindo em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se, foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa. Diga assim: melhor roupa. E vestiu-o, e põe-lhe um anel na mão, e sandálias ou alparcas nos seus pés. Glória a Deus. Os irmãos podem se aceitar, adorando ao nome precioso de Jesus. Oh, maravilha. Queridos, meus irmãos, nós precisamos finalizar esse ensino, finalizar esse estudo de Lucas 15, aonde nos conta a respeito dessas 3 parábolas. Queríamos ter finalizado semana passada, porém o Espírito Santo continuou a ministrar esse texto ao meu coração, e algumas lições ainda precisam aqui ser colocadas. Nós paramos no verso de número 8,
aonde o texto vai nos dizer que uma mulher, ela tinha 10 dracmas e ela perdeu uma dracma, ficou com 9. E o texto vai dizer que ela toma uma posição, como já nos foi falado aqui. Ela vai se preocupar com as pequenas coisas, ela vai parar tudo que ela está fazendo para procurar aquilo que se havia perdido. Essa mulher, ela tem sensibilidade. Diga assim: sensibilidade. Irmãos, todo crente precisa ter discernimento de espírito, mas ele precisa ter sensibilidade. Por quê? Eu já não estou mais falando de uma casa física, ok? Nós somos a casa, o templo, a morada do Espírito. E nós precisamos discernir e entender quando algumas coisas mudam dentro de cada um de nós. Quer ver algo? Todos nós passamos por mudanças, sim ou não, irmãos? Todos nós. Tem dia que nós acordamos de manhã e o dia parece que não está bem, ainda que o dia esteja ensolarado, ainda que as coisas estejam funcionando. Então nós precisamos ter a sensibilidade do Espírito Santo para discernir quando as coisas não estão encaixadas, quando as coisas não estão sincronizadas, não do lado de fora, mas dentro de cada um de nós. A missionária nos antecedeu dizendo que Ana, ela se levantou para orar. E veja, irmãos, a proposta é orar ainda quando a situação não está favorável. A proposta é orar diante do choro. A proposta é orar ainda quando o milagre não aconteceu. A proposta é orar ainda quando a porta não se abriu. A proposta é orar ainda quando as coisas estão desorganizadas dentro de cada um de nós. A proposta ainda continua sendo a mesma, não mudou. Deus não muda, nós que mudamos. Então nós precisamos discernir e entender o que nós precisamos pedir para o Espírito. Diga assim: sensibilidade. A sensibilidade vai ajudar a gente a entender quando as coisas se desconectarem. Quer ver um exemplo? Nós estamos logados no nosso celular, de repente o Wi-Fi desconecta. Logo a gente vai discernir e entender: opa, alguma coisa saiu fora aqui do ar. Mas nós, por muitas das vezes, não percebemos quando os sentimentos internos estão se desconectando. E desconectando os sentimentos internos, a vida espiritual também se desconecta de Deus. Então é de extrema valia, de extrema importância, nós temos a sensibilidade de validar: olha, algo está desconectado aqui dentro de mim, algo está se perdendo aqui dentro de mim. Então logo o que eu preciso fazer? Eu preciso procurar aquilo que é de extremo valor para mim. A vida espiritual, irmãos, é a mais importante de todo o resto. Porque a Bíblia diz que nós devemos buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Vamos de novo? Nós devemos buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. E o texto diz: e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, se nossa vida espiritual ela estiver conectada, ela estiver ajustada, as coisas do lado de fora se organizarão melhor. Amém? Então nós devemos ter essa sensibilidade. Essa mulher nos ajuda a ter isso. Então a primeira medida que ela teve foi acender a candeia. Nós já falamos sobre isso, eu não vou me ater aqui sobre isso. Acender a candeia é literalmente fazer pegar fogo. É fazer pegar fogo. E nós todos havemos de convir, irmãos, que há momento na nossa vida que parece que as cinzas querem tomar o lugar do fogo. Parece, irmãos, que a gente queimava, mas se a gente não tomar cuidado, a cinza ela chega sobre nós, e é nossa obrigação abandarmos as cinzas, para que o fogo ele recobre e venha acender tudo novamente. Então nós temos que tomar um cuidado para quê? Para manter a candeia acesa. Nós falamos aqui, irmãos, que foi a temática do culto de jovem: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o nosso caminho. É candeia acesa, irmão. Nós não devemos tomar decisões a não ser a partir da palavra de Deus. Você quer ver algo, irmãos? Tem muita gente tomando decisão
fora da palavra de Deus, se relacionando fora da palavra de Deus, falando com quem não é para falar fora da palavra de Deus, ficando com quem não é para ficar fora da palavra de Deus, tomando atitude que não é para tomar fora da palavra de Deus, agindo da maneira que não era para agir fora da palavra de Deus. Como que vai estar? Vai estar em escuridão. É por esse motivo que nós devemos acender a candeia. Acender a candeia é ter a palavra como regra de fé. Aquilo que a palavra autoriza eu faço, aquilo que a palavra não autoriza eu não faço. Por quê? Porque senão minha vida vai ser trevas. Eu não quero viver em trevas, eu quero viver em luz para agradar ao meu Senhor. Jesus vai dizer: vocês são a luz desse mundo e o sal desta terra. Então cada crente aonde chegar vai ser iluminado para a glória de Deus Pai. Mas isso só pode ser verdade se nós andarmos de acordo com a palavra, ok? Então diga assim: candeia acesa. Olha, irmão, profeticamente, com muito carinho, diga isso para o seu irmão: não deixe a candeia apagar. Isso, mantenha-se aceso, não é? A palavra de Deus diz que o fogo sobre o altar ele não se apagará, ele arderá continuamente. E esse altar nós sabemos que somos a nossa vida. Irmãos, mas o segundo ponto que eu quero parar aqui para a gente refletir: se a luz vai mostrar para aquela mulher aonde a dracma estava, algo precioso que havia se perdido. Veja, irmão, que a luz acendeu, mas ela não para, ela continua. A luz está acesa, mas é um conjunto, é um trabalhar em unidade. A luz acendeu, claro. Aquela época as casas não tinham janelas. As casas elas eram feitas de diversos materiais, porém, mas elas não tinham janelas. Muitas casas na Palestina não tinham janelas. É por isso que a casa do lado direito ela era muito escura. Você não conseguia ver direito. Se fazia necessário acender a lâmpada, se fazia necessário acender a candeia. Só que há um adendo aqui: como que vai acender a candeia se não houvesse óleo para acender a lâmpada? Só tinha uma maneira de manter a candeia acesa: se o óleo que estivesse sobre a candeia ele estivesse totalmente cheio. E o óleo na Bíblia representa a unção, representa a presença do Espírito Santo. Então, irmãos, se nós queremos continuar iluminando esse mundo, a gente precisa buscar a unção do Espírito Santo sobre a nossa vida. A gente não vai chegar muito longe sem a unção do Espírito, irmão. A gente precisa discernir isso. Sem o Espírito Santo, o crente não vai muito longe. Tem crente que quer continuar aceso, mas sem óleo, sem unção, não vai conseguir. Nós precisamos entender que a candeia ela precisa ter óleo, e o óleo ele vai queimar para que haja luz por onde a gente passar. A luz vai mostrar aonde estava a dracma que se perdeu. A luz mostra, ok? Eu estou no versículo de número 8. Ela acendeu a candeia, diga candeia acesa. É a mesma coisa do que dizer lamparina acesa, né? Só que ela não para aqui. Qual que é a segunda medida que ela vai tomar? Diga assim: ela vai varrer a casa. Então a segunda lição, irmãos, que nós precisamos parar um pouquinho aqui é essa. Essa mulher ela vai varrer a casa. A segunda lição que ela vai nos dar, depois de ela localizar, porque a luz se acendeu, a clareza do ambiente, dá para enxergar, dá para ver. O que ela vai fazer agora? Ela vai varrer a casa. Varrer a casa fala de limpeza e organização. Irmão, esse assunto aqui é melindroso, é difícil mexer. É um assunto complexo, delicado. Por qual motivo? Porque vai chegar uma hora na nossa vida, vai chegar um momento que nós vamos precisar
precisar varrermos a nossa casa. Irmãos, a verdade é que todos aqueles que têm lar sabem, nem todos os dias dá para varrer a casa. Tem dias, irmãos, que a pia está limpa. Eu acredito que a maioria faz isso, deixa a pia limpa, a cama bem arrumada, os lençóis bem postos, né? Mas tem dia que não dá para varrer a casa, tem dia que pula, tem dia que vai. Só que chega o dia da casa precisar ser varrida. E há algo interessante: quando pula-se um dia, você vai varrer a casa, você pensa, meu Deus, eu nem imaginava que esse negócio estava aqui, porque acumulou-se. O brinco que se perdeu na varrida vai se achar, a xuxinha do cabelo que se perdeu na varrida vai achar, a dracma que se perdeu com a luz acesa na varrida vai achar também. Então se faz de extrema importância varrer a casa. Diga assim: limpeza e organização. O que é varrer? É limpar, é simplesmente tirar aquilo que está sujando e contaminando a minha casa. Eu preciso discernir e entender, lembra da sensibilidade? Eu preciso discernir e entender em Deus aquilo que eu preciso limpar, aquilo que eu preciso varrer, que está contaminando a minha vida, aquilo que está sujando a minha casa. E simplesmente é só na hora que vou varrer que vai dar para fazer a limpeza. É só na hora que for varrer. E às vezes eu digo algo para os irmãos: é necessário, por muitas das vezes, tirar alguns móveis do lugar, para que vá atrás do móvel. Às vezes o tapete tem que ser levantado, irmão, porque senão a sujeira ela fica debaixo do tapete. E nós não queremos ter sujeira debaixo do tapete, amém, meus irmãos? Nós não queremos viver uma vida com sujeira debaixo do tapete. Então vai chegar uma hora que vai ter que arrastar o sofá, vai ter que chegar, é difícil, mas vai ter que chegar uma hora que vai ter que arrastar o guarda-roupa. Para quem não tem guarda-roupa embutido, né? Para quem tem guarda-roupa embutido, então está solto. Mas para quem não tem, vai ter uma hora que vai ter que arrastar o guarda-roupa, vai ter que arrastar o sofá, vai ter que levantar o tapete. Por quê? Porque chegou o dia da faxina, o dia da limpeza. Irmãos, eu vou dizer logo para você, e geralmente no dia da faxina é uma arrastação de móvel para lá e para cá, um barulho, é uma coisa tremenda. Por qual motivo? Porque a gente não quer mexer muito, todos nós somos assim. A gente não quer mexer muito naquilo que está empoeirado, a gente não quer mexer muito naquilo que está esquecido, a gente não quer mexer muito naquilo que está quieto. Só que essa mulher, para achar algo de valor que ela perdeu, ela vai ter que mexer naquilo que está empoeirado. Ela vai ter que arrastar aquilo que está quieto. Ela vai ter que mexer naquilo que está esquecido novamente, simplesmente para achar alguma coisa que estava assim. Então quando chegar o dia da faxina, irmão, a gente não pode pular o dia. A faxina ela vai precisar ser feita em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Ainda que a gente não queira mexer na poeira, ainda que a gente não queira mexer naquilo que está esquecido, ainda que a gente não queira mexer naquilo que está quieto, se quer ter limpeza, se quer achar aquilo que está se perdendo, vai ter que varrer a casa de um jeito ou de outro. Essa mulher nos ensina mais uma lição. Além de acender as lâmpadas, que é o auxílio da palavra, a gente vai ter que limpar agora, porque a palavra começou a mostrar onde está sujo. A palavra começou a apontar onde que precisa ser limpado. A palavra começou a apontar, é desse jeito, é desse modo, é dessa maneira. Então a minha regra de fé já não é mais do jeito que eu quero. A limpeza que eu preciso agora precisa ser validada pela palavra de Deus. Então é a palavra de Deus que vai fazer essa limpeza daquilo que precisa ser limpo sobre a nossa vida. A aplicação da palavra de Deus.
vai limpar aquilo que precisa ser limpado sobre a nossa vida. Eu quero te dar um texto para isso. Atos, capítulo de número 19. Versículo de número 18. Aleluia. Deus, aleluia. Atos 19. Versículo de número 18. Diga assim: varrendo a casa. Versículo 18 diz assim: e muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando seus feitos. E muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando seus feitos. Também muitos dos que seguiam as artes mágicas trouxeram os seus livros e queimaram na presença de todos. E feita a conta do preço, acharam que montava 50.000 peças de prata. Assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. O apóstolo Paulo chegou na cidade de Éfeso anunciando as boas novas, anunciando a virtude do Altíssimo, o poder do reino dos céus, a vida em Jesus. E o texto vai dizer que aquela cidade era uma cidade que praticava magias, encantos. Ela adorava uma deusa chamada Astarote, ou Diana dos Efésios. O texto vai dizer que quando Paulo anuncia o Evangelho, a cidade passa a crer no Evangelho. A cidade agora começa a confessar Jesus como o único, suficiente e exclusivo Salvador da sua vida. Ao ponto do texto dizer que muitos dos que tinham crido chegavam diante de Paulo e já vinham confessando os seus feitos. Eles confessavam os seus pecados, os seus delitos, as suas ofensas a Deus, ao ponto do texto dizer que também muitos que seguiam as artes mágicas, eles trouxeram os seus livros para o meio da praça, e eles começaram a queimar esses livros. Chegou um dia na vida dos Efésios, em que a limpeza precisou passar no meio da casa deles, e tudo aquilo que não servia, eles tiraram para o lado de fora e levaram lá na praça e disseram: isso para mim não serve mais. Chegou o momento e a hora de colocar fogo em tudo aquilo que não serve mais. A limpeza foi tão grande na vida dos Efésios, a vassoura passada do lado direito da casa foi tão grande na vida desses homens, que o texto vai dizer: assim a palavra do Senhor crescia poderosamente, e a palavra do Senhor prevalecia sobre a vida de cada um deles. Não importa, meu irmão, aquilo que precisa ser limpo, se nós permitirmos que a vassoura da palavra passe sobre a nossa vida, haverá crescimento da parte de Deus sobre a nossa casa, em nome do Senhor Jesus. Só tem um modo da igreja experimentar crescimento, e qual é? Permitindo a limpeza espiritual. Irmão, esse avivamento que aconteceu aqui nessa cidade de Éfeso foi o verdadeiro avivamento, aonde eles largaram as suas práticas, aonde eles largaram aquilo que estava ofendendo a Deus, aonde eles largaram aquilo que estavam colocando eles contra a vontade do próprio Deus. Exatamente aquilo que essa mulher vai fazer. Além de ela
acender a candeia, o texto diz que ela observa, possivelmente aquela dracma estava ali colocada sobre o chão, só que se o seu chão fosse de barro ou fosse de pedras, quando ela varresse, a pedra batia na moeda e a moeda batia na pedra, o sonido da moeda fazia ela localizar aonde ela havia se perdido. Se nós não atentarmos para os barulhos internos, se nós não atentarmos para aquilo que o Espírito está falando do lado de dentro de cada um de nós vamos estar com a candeia acesa, mas não vamos estar localizando aquilo que de fato se perdeu e que é de extrema importância para a nossa vida. Eu preciso dizer isso para a igreja do Senhor. É noite de nós varrermos algumas coisas dentro de cada um de nós. Pastor, mas isso vai fazer um barulho. Pastor, mas isso vai mexer naquilo que está quieto. Pastor, isso vai mexer naquilo que está empoeirado. Exatamente, é isso que o Espírito Santo quer fazer dentro de cada um de nós. Varrer. E vai chegar uma hora, irmão, que a gente vai ter que ajuntar na pá. E não só isso, e vai ter que jogar no latão do lixo, porque a gente já identificou que aquilo lá não serve mais. Aquilo que não serve, eu preciso varrer, ajuntar para jogar fora. Também para localizar aquilo que se perdeu sobre a minha vida. Eu preciso ser enfático e dizer: é noite de limpeza sobre a nossa vida pelo poder da palavra. Aleluia. Diga assim: varrer a casa. Irmãos, e há algo aqui que ninguém pode fazer por nós. É cada um que precisa fazer por si, varrer a sua própria casa. Mas o texto diz que ela continua. O texto diz que agora ela vai buscar com diligência. Ou seja, se no primeiro ponto ela acendeu a candeia, no segundo ela vai varrer, no terceiro ponto ela vai buscar com diligência. Isso nos fala, irmão, que essa mulher ela vai ter persistência. A pastora nos falou aqui acerca de resiliência. Essa mulher aqui, irmãos, ela não vai parar, ou seja, ela não vai desistir com facilidade. Eu quero profetizar isso aqui na sua vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero dizer que o desânimo não vai te parar, irmão. Às vezes a gente começa logo, a gente começa um curso, a gente começa um projeto, a gente começa algo da nossa vida, logo o desânimo pega, mas eu quero te profetizar em nome de Jesus. O Senhor vai te dar persistência, o Senhor vai te dar resiliência, e assim como na vida de Daniel vai ser na nossa vida. Tu, porém, Daniel, vai ir até o fim, assim diz o Senhor na sua vida. Eu preciso dizer isso para você, mas eu preciso que você diga isso para você mesmo, irmão. Diga isso para você mesmo, diga isso sim para você, irmão. Não desista com facilidade. Diga isso para você, não desista com facilidade. Não pare com facilidade. Irmão, a gente às vezes começa um projeto, às vezes a gente começa um projeto, já foi falado aqui de propósito. A gente começa um propósito, a gente começa um projeto, a gente começa um ideal. Pastor e presbítero, eu orava por vocês, e aquilo que Deus tem para fazer na vida de vocês vão alcançar outras pessoas. A palavra de Deus na vida de vocês é: não desistam com facilidade. Se for de Deus de dar uma empresa para vocês, Deus vai dar, irmãos. Se for de Deus, vai acontecer. Mas a palavra de Deus é: o que vocês estão fazendo com aquilo que Deus falou que ia fazer. Não desistam com facilidade. Seja resiliente, pastor.
Presbítero, seja resistente. Jejue se preciso for, porque isso abrangerá outras vidas, isso abrangerá outras pessoas. Sejam resistentes no propósito que vocês começaram, irmãos. O Senhor colocou no teu coração é para fazer esse curso, é para fazer essa faculdade, é para fazer isso, para fazer aquilo outro. E a gente vai perdendo a motivação, irmão. Deus falou contigo, precisa estudar os acordes, precisa estudar a apostila. O Senhor falou, precisa se dedicar mais no estudo do cântico. Agora Deus está falando com os músicos. E aí a gente desiste, não tem resistência, não tem resiliência. Só que o texto vai dizer, irmão, ela buscou com diligência até achar. Aleluia. Em nome de Jesus, continue buscando, irmã Carmelina, pelos seus filhos. Irmã Ilma, não desista dos seus filhos, serva de Deus. Samara, não desista das suas filhas. Não desista. Irmã Marta, não desista dos seus filhos e netos. Continue buscando com resiliência e resistência. Eu quero crer e acreditar que os filhos, netos, estarão nesses bancos aqui com as mãos levantadas, adorando ao nome do Senhor Jesus. Vocês precisam continuar a crer. O Espírito de Deus está me motivando para te dizer isso. Continue orando, continue profetizando, continue, Samara, liberando palavras. Continue dizendo, eles estarão aqui, essa cadeira vai estar aqui, o meu filho vai estar aqui, minha filha vai estar aqui, meus netos para calabacia. Seja resistente, irmão. Aí porque chegou uma notícia, porque está na biqueira, porque está no bar, porque isso, e a gente vai desanimar. Não, seja resistente. Tenha resiliência. O Senhor está falando, busque com diligência até achar. Até achar. Por quê, pastor? Porque isso é precioso para você. Isso é valor para você. Isso tem valor para você. Então busque. Não deixe nada desmotivar a tua fé. Ainda que as notícias que estão chegando são más. E isso vai para a tua família também. Isso vai para os teus parentes. Seja persistente em orar pela sua família. Existem muitos que não foram alcançados por Jesus. Então tenha resistência por achar aquilo que se perdeu. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Não desista com facilidade. Ainda que o Senhor não pediu para você desistir, então continue procurando, irmão. Alguém pode até pensar em perca de tempo. Você está varrendo essa casa já faz um bom tempo. Você está com essa candeia acesa já faz um bom tempo. Mas se Deus não pediu para você parar, continue procurando. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se Deus não pediu para você parar, continue procurando. Eu quero ler o verso 9. Olha o que o verso 9 vai dizer. Verso 9. E achando-a. Você poderia ter dado glória a Deus aqui nessa palavra, né? Eu vou repetir para você dar um glória a Deus. E eu gostaria que por fé você pensasse em algo de muito importante que se perdeu. Se perdeu. Pode ser um parente, um amigo, alguém próximo. Pode ser alguém que está por se perder. Pode ser. Eu vou profetizar dizendo isso aqui na sua vida. E achando. E achando. E achando. Eu quero profetizar que nós vamos achar aquilo que havia se perdido. Por quê, pastor? Porque a gente está cedendo a candeia, a gente está varrendo a casa, está. Então nós vamos achar, Alex, aquilo que havia se perdido. Nós vamos achar. O texto vai dizer que depois que ela achou, o que ela vai fazer? Ela vai convocar as vestes, vai colocar as amigas, né? Vai convocar as vizinhas.
O texto vai dizer que ela diz assim para suas amigas. Ela vai dizer para suas amigas: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma que havia se perdido. Olha que maravilha. Alegrai-vos comigo. E Deus sabe, irmão, que se dependesse de nós, a gente achasse, colocasse ela de volta na cabeça, ou no colar, a dracma, ou colocasse ela numa caixinha, mas o texto vai dizer: não, ela achou. Então o que vai fazer? Pode chamar as amigas, pode chamar as vizinhas. Por quê? Porque vai ter culto de ação e graças para o nome bendito do Senhor Jesus Cristo. Eu quero profetizar na tua vida, irmão, que essa dor vai acabar em festa, em nome do Senhor. Essa dor vai acabar em festa, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Recebe, pastor, essa palavra. Essa dor vai acabar em festa, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Essa dor vai acabar em festa. Vai ter culto de ação e graça. Libere uma palavra sobre o Senhor e diga assim para ele: irmão, me convida, hein? Me convida, hein? Hein, presbítero? Me convida, hein? Me convida, em nome do Senhor Jesus. Essa dor, irmão, vai acabar em festa. E uma festa de louvor e adoração. Uma festa de culto, uma festa de louvor para o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Vamos falar um pouquinho da próxima parábola. É bem rápido, sucinto. Eu não vou cansar os meus irmãos. Vou ser bem objetivo. Nós finalizamos hoje esse estudo, o Salvador em busca dos perdidos. Lucas 15 fala de 3 parábolas em uma só. A primeira parábola, quem lembra? A ovelha que se perdeu. A segunda parábola, a dracma que foi perdida. E a terceira parábola é a parábola do filho pródigo. Então vamos recapitular. Diga: ovelha perdida, dracma perdida, e filho perdido. E uma boa notícia, irmãos, que os 3 foram achados por Jesus para a glória de Deus, não é? Lucas 15, a partir do verso de número 11, vai dizer que um certo homem, ele tinha 2 filhos. Essa história, irmão, ela é chamada de a parábola do filho pródigo, porque essa expressão pródigo, ela traz um significado de esbanjador. O filho pródigo, ele era de fato um esbanjador. Porém, essa parábola, ela poderia ser chamada de a parábola do pai amoroso. Eu acho que cairia melhor essa parábola ser chamada assim: a parábola do pai amoroso. Salientando, irmãos, que a epígrafe não faz parte da inspiração. Quando o cânon da Bíblia foi fechado, a epígrafe ela foi colocada muitos anos depois. Então a epígrafe, que é esse título, a parábola do filho pródigo, foi colocada por alguém que não foi inspirado por Deus. Então isso pode ser modificado. Então eu acredito que a ideia melhor seria a parábola do pai amoroso. Por qual motivo? Porque a maior ênfase desse texto não é sobre a pecaminosidade do filho, não é. Qual que é a maior ênfase do texto? É sobre a bondade do pai. Esse texto aqui não é para a gente ficar falando do filho. Esse texto aqui é para falar sobre a bondade do pai. Por qual motivo? Porque esse texto aqui, ele tipifica o Evangelho. O Evangelho não é sobre nós, o Evangelho é sobre Jesus Cristo de Nazaré. O Evangelho não é ficar contando as minhas virtudes, não é ficar contando as minhas conquistas, ainda que isso faça parte. O Evangelho não é dizer aqui para os irmãos como eu sou bom nisso, como eu sou bom naquilo, nada disso. O Evangelho é para dizer: eu sou de fato ruim e mal, mas Deus, ele é bom em todo o tempo. Foi Deus que enviou Jesus Cristo para perdoar a todo aquele que nele crer e recebê-lo como Senhor da sua vida. Isso é Evangelho. Então a ênfase principal do Evangelho
sobre um pai amoroso. Eu gostaria de falar desse pai para os irmãos. Esse homem, veja que a expressão que aparece aqui, esse homem, ou um certo homem, tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens. Ou seja, ele vai rogar a sua herança. Dá-me a parte dos bens que lhe pertence. E o texto vai dizer que ele repartiu por eles a sua fazenda. Eu quero dizer para os irmãos que não era incomum o pai dar herança ao filho, até mesmo antes de sua morte. Isso não era incomum, não era algo incomum. Isso vai acontecer com Abraão e Isaac, em Gênesis 25, do verso 5 ao verso de número 6. No verso de número 5 e 6, isso não era algo assim comum, isso já havia ocorrido. O pai dá herança para o filho antes dele morrer, mesmo o filho sendo mais novo. Porém, o que era incomum e totalmente incorreto era o filho pedir a herança do pai. Por qual motivo? O filho, ele requerer a herança do pai, traz a ideia de que o pai não tinha valor para ele. O pai não era algo de precioso para ele. Era somente aquilo que o pai poderia oferecer, somente aquilo que o pai poderia dar. Irmãos, eu preciso de um adendo da igreja aqui, uma atenção. Nós vivemos dias em que muitos púlpitos estão ensinando esse tipo de relacionamento. O relacionamento onde o filho vem para a casa do pai e fica exigindo do pai aquilo que o pai pode dar. Há muitos púlpitos ensinando somente aquilo que o pai pode te oferecer. E quando o pai não oferece, faz biquinho, faz lento. Mas eu louvo a Deus que nesse púlpito tem sido pregado o verdadeiro evangelho para a igreja do Senhor. Nós temos ensinado, irmãos, ainda que o Senhor não faça, Ele continua sendo Deus. Ainda que as portas não se abram, o Senhor continua sendo Deus. Por qual motivo? Porque nós adoramos a Deus não por aquilo que Ele pode nos dar ou oferecer, mas nós aprendemos a adorar a Deus por aquilo que Ele é sobre a nossa vida. O relacionamento com o Pai, de se relacionar por aquilo que Ele pode dar, vai criar filhos pródigos. E tem pais. Por quê? Porque quando Deus não dá, sai da igreja. Você já viu igreja assim, irmão, que tem que oferecer carro, casa, chave? Por qual motivo? Porque se não oferece, os membros vão embora da igreja, não fica. Aí sabe o que acontece? Toda semana tem que ter uma campanha nova, toda semana tem que fazer algo novo. É o mergulho de não sei quem, é a chave de não sei o quem, é o cajado de não sei o que, é só reformulando ideias. Aí você tem que dar R$100 para pegar uma rosa. Aí tem campanha da vassoura também, não é a vassoura espiritual que eu ensinei, mas a vassoura que você leva uma vassourinha para sua casa, você deixa 100, 200, 300, e eles vão criando filhos pródigos. Eles vão criando filhos esbanjadores. Dá 100 para pegar uma rosa, dá 200 para pegar o lenço, dá 80 para pegar o óleo ungido. Que evangelho é esse que está sendo ensinado, gente? Que evangelho é esse que nem Jesus ensinou? Estão sendo criados filhos pródigos nos nossos dias. Aí quando as coisas não acontecem, essas mesmas pessoas que foram atraídas por causa disso, quando não tem aquilo, elas vão embora. Eu não sou contra muitas coisas de ocorrerem na igreja, irmãos. Só que o problema é que existem coisas na igreja que não podem acontecer para atrair pessoas. Eu já ouvi de pessoas dizer: pastor, por que não faz isso para poder atrair o jovem? Por que não faz aquilo para poder atrair o jovem? Por que não coloca uma fumaça? Eu não sou contra isso. Por que não coloca uma fumaça aqui, saindo daqui para lá? Por que não pinta a parede de cor azul, laranja, preta, o que quer que seja, para poder atrair mais gente? Por que não muda o seu tipo de linguagem para poder falar velho, para falar isso, aquilo, para atrair alguém, para atrair
pessoas, nada mais pode atrair. Eu louvo a Deus que nós estamos num culto de quinta-feira, onde o que trouxe aqui não foi chave, foi a própria palavra do Deus de Israel. Aqui não tem cria de filho pródigo, não tem. Aqui tem filho genuíno do Deus Altíssimo, que tem escutado a voz do Senhor, ainda que a voz seja de repreensão e de disciplina. Mas a Bíblia diz que Deus disciplina e corrige a todos a quem Ele ama. Então nós somos muitos amados pelo nosso Deus. Aleluia. Irmãos, isso não está no texto, mas eu vou passar aqui brevemente, tá? Porque eu preciso aplicar para a gente fechar isso aqui hoje, em nome de Jesus. Não está escrito, mas eu preciso aplicar. Eu queria pensar com você, qual que foi a razão que fez esse filho pródigo pedir herança? Você já pensou nisso? Por que ele pediu herança? Porque estava tudo bem dentro da casa, as coisas estavam fluindo, as coisas estavam acontecendo. Por qual motivo? Eu pensei em dois pontos. Em qual ponto? O primeiro ponto foi os limites que o pai impôs dentro da casa. O filho pródigo não aceita limite, irmão. Porque estava tudo funcionando, estava tudo indo bem, só que tem limites. E quando o pai põe limite, o que o filho pródigo faz? Querer, vou pular esse limite aqui, não aceito. E qual que é o outro ponto que pode ter sido uma razão que ele fez ele pedir a herança? A atração pelo mundo e suas diversões. Ele olhou para o mundo e achou que o mundo era mais atrativo. Ele achou que o mundo era mais descolado. Ele achou que o mundo era mais divertido. E sabe o que ele fez? Pai, eu vou romper com o Senhor. Por quê? Porque o mundo está mais divertido, o mundo está mais atraente. E eu já ensinei isso aqui à igreja, irmão. Para fazer a vontade da carne, você não precisa fazer força. A sua carne vai fazer você fazer a vontade dela. Agora, para fazer a vontade do Espírito, a Bíblia diz que o céu ele é tomado à força. E nós precisamos mortificar a carne por intermédio do Espírito. E a Bíblia diz que a gente tem que andar em Espírito, não andar na carne, irmãos. Por isso, irmãos, que a gente não pode romper com a herança que nos está proposta. E qual que é a herança que a igreja tem, irmãos? A herança que a igreja tem é Deus Pai, Jesus o Filho e o Espírito Santo. E qual é a herança? A promessa de Jesus voltar para buscar a sua igreja ainda é a maior herança que a igreja possui. Por isso que eu preciso dizer para a igreja: não permita romper os limites que o Pai está pondo para você, irmão. Não rompa os limites. A Bíblia diz que a gente deve obedecer os antigos marcos. Se até aqui que eu tenho que ir, não posso passar. E o que mais? Eu não posso permitir que o mundo seja mais divertido, mais descolado. O brilho do mundo seduza mais do que as coisas do Espírito. Eu vou ler o verso de número 14 para a gente seguir, senão a gente não avança. E havendo ele gastado tudo, diga, gastou tudo. Houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidade. Uma das coisas que a gente aprende com esse texto, irmão, que a vida desordenada, ela é errada. E além da vida desordenada ser errada, a vida desordenada ela custa muito caro. Fez ele perder tudo. A vida fora da vontade de Deus, a vida fora da casa do Pai faz com que a gente viva uma vida desordenada. E viver uma vida desordenada é errada e contra a vontade de Deus. E não só isso. A Bíblia vai dizer que ele saiu. Lembra que o mundo está atrativo para ele? Lembra que as coisas estão chamando a sua própria vontade? Que o texto diz que ele vai gastar dissolutamente. Lembra que as coisas estão atraentes para ele? Eu não sei como que ele gastou, não posso fazer afirmações aqui, o que a Bíblia não diz. O texto só diz que ele gastou dissolutamente. Não sei como que ele gastou, mas ele gastou, e gastou-se tudo. Mas ele saiu com a intenção de encontrar liberdade. Só que qual foi o problema? Ele encontrou
escravidão e privação. Eu preciso dizer isso aqui para os meus irmãos. É mentira do diabo. É mentira com que no mundo as pessoas vão ter mais liberdade. É mentira. Por qual motivo? Livres somos nós, que nós podemos fazer e nós escolhemos não fazer. Porque vai perguntar para alguém que bebe, se é livre, ele fala, eu sou livre, eu bebo. Aí você fala, você é livre? Sou livre. Então você consegue ficar um dia sem beber? Não consigo. Que liberdade que é essa? Vai perguntar para alguém que fuma, eu sou livre, eu posso fumar, eu posso ir para a noite, eu posso ir para lá, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Mas você fala assim, fica um dia sem fumar. Não consigo. Você é livre, você está preso e você não sabe. Livre é o crente, liberdade tem o crente. Porque ele pode fazer, ele pode, lógico que ele pode fazer. Não convém, mas ele pode. Só que qual que é a escolha? Não quero. Nós temos a liberdade, nós podemos, mas nós não queremos. Verso 15, verso 16, para a gente seguir. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos e apacentar os seus porcos. Verso 16: e desejava encher o seu estômago com as bolotas dos porcos. Comiam, os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Irmãos, esse homem aqui, ele sai com, aparentemente, a propósito de ser livre, de ter liberdade, de que o mundo é mais atraente, sai com dinheiro, provavelmente cheio de amigos à sua volta. Só que no verso de número 15, verso 16, ele está destituído, sem dinheiro, sem amigos e sem trabalho. Sem dinheiro, sem amigos e sem trabalho. Verso de número 16: sem dinheiro, sem amigo e sem trabalho. Qual que era a esperança dele? Não, eu vou sair, eu vou ser livre. E olha o que Satanás fez com a vida desse homem. Eu quero ler o verso 17 para a gente seguir. Verso 17 diz assim: e caindo em si. Diga assim, graças a Deus. O texto diz que ele percebeu que os jornaleiros de seu pai, os trabalhadores, os servos, eles tinham abundância de pão. E ele vai dizer assim: e eu que estou aqui nessa situação, eu estou perecendo de fome. Veja que anteriormente, irmãos, ele estava moral e espiritualmente totalmente cego, sem senso de valor e desequilibrado, totalmente sem senso de valor. Só que o texto vai nos dizer que ele caiu em si. Irmãos, eu preciso dizer isso. Nós que estamos na presença de Deus, temos a presença do Espírito Santo, não precisamos perder alguma coisa para que a ficha caia. Nós temos o Espírito Santo, e o Espírito Santo vai nos ajudar a entender, como a parábola da ovelha, como a parábola da dracma. Existem coisas de valores na nossa vida que, se a gente perder, a gente tem que correr atrás. Ou seja, nós não precisamos sair para podermos dar valor ao algo que se perdeu. O Senhor está falando conosco: valorize ainda enquanto você tem, valorize enquanto você é cheio do Espírito, valorize que não precisa de muita coisa para você dar glória a Deus e aleluia. Valorize isso na sua vida, irmão, porque pode chegar tempo que a frieza te perde e você não consiga abrir a porta para dar glória a Deus. Então valorize enquanto um louvor simples pode tocar o teu espírito e você pode conectar-se rapidamente com o céu e saber que o Espírito está ministrando dentro de você. Valorize isso. Não espere perder nada para poder valorizar, irmão. Versículo de número 18 diz: levantar-me-ei, assim como Ana se levantou. O filho pródigo está se levantando. O texto diz: irei ter com meu pai, direi, pequei contra o céu. Esse homem, a partir do verso de número 18, ele vai ter uma clara visão, irmão. E por essa visão que ele vai ter a oportunidade de agora escolher o remédio correto. E qual que era o remédio correto? Ele vai se arrepender de verdade. E com essa mensagem eu preciso dizer
dizer isso para a igreja: é tempo de arrependimento verdadeiro. Eu estava segunda-feira orando na minha casa e Deus me deu essa palavra. E eu preciso dizer isso para a igreja: é tempo de arrependimentos verdadeiros. O que é arrependimento? Correção de rota. A gente corrigir aquilo que precisa ser corrigido. Veja que no versículo 19, a gente vai finalizar já. Versículo 19: já não sou digno. Lembra que ele sai da casa todo cheio de razão? Ele sai da casa assim, ó, eu sou digno, porque eu estou para o mundo mesmo, o mundo tem mais liberdade para mim, tem isso, aquilo, outro. Só que quando a ficha dele cai, ele no versículo de número 19, ele está dizendo: eu não sou digno. Não, a ficha caiu, gente. A ficha caiu. Na verdade eu entendi, eu não sou nada não. Eu sou dependente de Deus. Eu preciso do amor de Deus, eu preciso da bondade de Deus. Veja que quando ele perde herança, seu pedido está em seu senso de mérito. Veja isso. Mas agora que a consciência dele é despertada como um pecador, o pecado vai convencê-lo, ou o Espírito convence do pecado que ele não tem mérito nenhum. Ele vai dizer: já não sou digno. Só que há algo interessante. O texto conclui dizendo: já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. Só que ele não sabia, mas o pai estava disposto a oferecer para ele a misericórdia e o perdão. Por isso que eu quero dizer isso para a igreja do Senhor. Essa parábola é a parábola do pai misericordioso e o pai cheio de amor e de bondade. Fechamos no verso 21. O texto diz: e o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, e não sou digno de ser chamado teu filho. Verso 21, 22 para finalizar. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa o que? A melhor roupa. Irmãos, os irmãos sabem que no tempo antigo a melhor roupa, sabe de quem era, irmão? A melhor roupa da casa? A melhor roupa da casa era a roupa que o pai vestia. Era o pai dizendo para o filho: filho, eu tenho vestimentas que são minhas para poder te dar. Segunda coisa que ele vai colocar: ele vai lhe permitir ter um anel. O anel representa a autoridade. O filho havia perdido toda a autoridade. Só que o anel era o anel da família. Era o anel da família. O símbolo do anel era o anel da família. Se fosse a família Lira, tinha um L no anel, e aquele jovem receberia um anel com a letra L. Por onde que ele passasse, as pessoas pudessem identificar: fazem parte de tal família. E é por isso que Deus está falando aqui para a vida desse jovem. A autoridade está sendo recobrada na vida dele, e ele que estava querendo ser um dos trabalhadores, o pai disse: nada disso. Se você voltou, você volta para a família de Deus. Você volta para a família de Deus. A gente finaliza com essa expressão: as sandálias no pé. Os escravos não usavam sandália. Os escravos não usavam sandália, eles andavam descalços. E aquele homem está descalço, com uma mentalidade de escravidão. E o Senhor está falando para ele: eu vou calçar os teus pés porque você é livre. No seu lugar, fica de pé. Eu vou calçar os teus pés porque você é livre. Em Deuteronômio 21, o texto nos diz que mediante a lei, depois você lê isso, Deuteronômio 21, quando o filho ele andava em rebeldia, o pai tinha um direito. Sabe qual que era o direito do pai? Se o pai fosse um pai severo, sabe qual que era o direito do pai? O filho rebelde, ele deveria ser apresentado na esquina para os anciãos. E o pai dizia assim para os anciãos: o meu filho é um filho rebelde, ele é comilão e ele é beberrão. Sabe o que o texto vai dizer? Que os anciãos chamavam o filho para fora da cidade
pegavam em pedras e apedrejavam o filho. O filho padeceria a morte. Só que o texto vai dizer, irmãos, que quando o pai ele observa o filho vindo, não é o filho que vai correr até o pai, mas é o pai que está indo de encontro ao filho. É o pai dando um recado para o filho: eu não vou colocar a lei sobre você, meu filho. Sabe por quê? Eu vou correr primeiro antes dos anciãos chegar, porque se os anciãos chegarem eles vão atacar a pedra e vão te matar, mas o meu abraço vai te trazer vida, meu filho. E essa vida é vida com abundância, meu filho. Dá um abraço aqui no seu pai. Ele abraçou o pai e o cenário se fez um cenário muito bem. Finalizamos o nosso estudo com essa mensagem ao seu coração: o Salvador, ele continua a te buscar. Você que está aí na internet perdido, fugiu da casa do pai, está longe da casa do pai, é tempo de você voltar e se arrepender, porque o Senhor tem roupa para você, o Senhor tem anel para você, o Senhor tem sandália para você, e o acusador está querendo pegar nas pernas para poder te matar, mas o Senhor se coloca na frente e está dizendo: não tem morte, vai ter vida, não tem morte, vai ter vida, não tem morte, vai ter vida, não tem morte, vai ter vida. Por quê? Porque o Pai chegou. Você que recebe essa palavra do amor de Cristo, aplauda ao Senhor Jesus.